Bom, no mapa de voo dos reis, eu falei que gostaria de falar um pouquinho sobre o coração dos três reis. Lembra? Saul, Davi e Salomão. Eu observei isso lendo o texto inteiro alguns anos atrás e tenho sempre compartilhado isso. A Bíblia fala sobre o coração de Saul, sobre o coração de Davi e sobre o coração de Salomão, e é interessante fazer um comparativo. Eu sou um cara muito visual, gosto de colocar as coisas em gráficos, né? Sempre que possível. Veja se ajuda para você gravar essa lição aí quando você estiver lendo e estudando o perfil daqueles três primeiros reis da monarquia unida. Foi o próprio Salomão quem escreveu isso no livro de Provérbios, a respeito do coração, não somente dos reis, mas também de todos nós. Mas primeiro ele disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E também ele disse, como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Claro que quando ele deixa, né? Salomão mesmo não deixou muito isso acontecer. Agora, olha só o que a Bíblia fala sobre o coração desses três homens. Sobre Saul mesmo, diz assim, sucedeu que virando-se Saul para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Veja, tinha alguma coisa ali que precisava ser feita. Deus faz um transplante de coração em Saul. A coisa não estava muito boa para ele. Isso já quando ele foi escolhido. Sobre Davi, nós encontramos lá no Novo Testamento a seguinte declaração de Deus a respeito dele. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E a respeito do próprio Salomão, é dito assim que, sendo já velho, o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus. Olha, são três coisas distintas que são ditas. Saul teve o coração mudado. Deus precisava atuar ainda muito no coração dele. Davi, apesar de suas falhas, pensava, pulsava de acordo com o coração de Deus. O coração de Davi batia no ritmo do coração de Deus. E o coração de Salomão se desintegrou. Não era mais de todo fiel no final da sua vida. Se a gente colocasse isso num gráfico, eu teria alguma coisa mais ou menos assim. O gráfico vermelho aí é o coração de Saul. O gráfico na linha azul será o coração de Davi. E o gráfico na linha amarela será o coração de Salomão. Então eu diria que aconteceu o seguinte: Saul começou lá em cima, ele começou bem, depois ele foi caindo e terminou muito mal. Os primeiros dias, na verdade, o primeiro ano do seu governo foi muito bom, mas depois ele foi caindo e foi se tomando de inveja, de orgulho, de ressentimento, e ele terminou lá embaixo, na alcova de uma feiticeira. Já o caso de Davi foi um pouquinho diferente. Davi começa bem, depois ele tem quedas, altos e baixos, ele tem furadas grandes, né? Mas ele termina melhor do que ele começou. Você percebe que Davi começa um menino desconhecido e termina como alguém que tem um pacto com Deus, tem uma aliança com Deus muito melhor do que era quando ele começou. E esse parece ser um pouquinho mais a história das nossas vidas, né? A gente tem altos e baixos também. Ele foi lá no fundo do poço, levantou, depois ele caía de novo, depois ele subiu, mas ele terminou melhor do que ele começou. Talvez por isso ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Agora, Salomão começou no topo e foi até o auge. E de repente começou a cair e terminou igual Saul. Idólatra, apóstata, longe de Deus. Veja, esses gráficos aqui, eles não são matemáticos, tá? Não é nenhuma equação matemática. Eu só quero mostrar o seguinte: o coração de cada um deles, ou seja, seus valores, suas escolhas, a base do seu relacionamento com Deus, foi muito diferente. A ponto de que alguns começaram bem e terminaram mal, e só o caso de Davi. Ele começou, não vou dizer que ele começou mal, mas ele começou tranquilo e terminou lá em cima. Isso é muito interessante para a gente pensar enquanto lê e estuda a vida desses homens, porque nós vamos precisar, no final das contas, decidir que tipo de vida será a nossa. E aí nós precisamos seguir o conselho de Salomão, que ele próprio não seguiu. Guarda o teu coração, que dele procedem as fontes da vida. Aquilo que estiver dentro do nosso coração vai se refletir em todas as nossas atitudes, decisões, e o fim da nossa vida será contado pelo nosso coração.